Ei, ei, ei. Aqui, nesta casa eu me encontrei. Entrei e aqui dentro vi saída. Sim, foi nessa casa de amor que as benesses do labor cicatrizaram minhas feridas. Depois de muitos e muitos passes, estudo e a água da paciência, religar e religuei, filosofiquei, tomei ciência. Aqui, nesta casa de oração, orei, pratiquei o evangelho. Sim, foi nesse pouso espiritual que eu conheci a vida real. Rompi de vez com um homem velho. Depois de muitas e muitas preces, palestras e água da fé, religar e religuei. A casa, quando é santa, é posto de emergência, hospital de alma, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, oh Santa Casa Santa. Eu fiz amigos do peito, pessoas com quem posso contar. Atendimento fraterno, culto do evangelho no lar. Sim, nessa oficina de Jesus, chorei cantando quanta luz, com as vibrações desse lugar. Depois de muitas e muitas quedas, me fortalecendo na fé, religar e religuei. A casa, quando é santa, é posto de emergência, hospital de alma, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, oh Santa Casa Santa. Por isso canto e dou graças a Deus, secando lágrimas nos olhos meus. Depois de muitas e muitas preces, palestras e água da fé, religar e religuei. Toda casa, quando é santa, é posto de emergência, hospital de alma, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, oh Santa Casa Santa. Posto de emergência, hospital de almas, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviço que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, Santa Casa Santa. Frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, Santa Casa Santa. Boa noite, meus irmãos. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma noite de estudo, de trabalho na nossa querida Casa da Paz. Vamos iniciar o nosso trabalho da noite de hoje. O nosso trabalho é sobre a parábola do grão de mostarda. E para que a gente possa iniciar, nós vamos fazer uma leitura que é do livro de Esperança, livro da Esperança, tá? Ela é intitulada, não tem capítulo,
é intitulado Na Exaltação do Trabalho, para que a gente possa fazer a nossa harmonização e, em seguida, a nossa prece inicial. E a gente possa ir para as nossas reflexões sobre a parábola do grão de mostarda. Vamos iniciar, então. Para considerar a importância do trabalho, relacionemos particularmente algumas das calamidades da inércia no plano da natureza. A casa, longamente desabitada, afasta-se da missão de albergar os que vagueiam sem teto e, em seguida, passa à condição de reduto dos animais inferiores, que a mobilizam por residência. O campo largado em abandono furta-se ao cultivo dos elementos nobres necessários à inteligência na terra e transforma-se gradativamente em deleitoso refúgio de tiririca. O poço de água trancado foge de aliviar a sede das criaturas, converte-se para logo em piscina de vermes. O arado ocioso esquece a alegria de produzir e, com o discurso do tempo, incorpora em si mesmo a ferrugem que o desgasta. A roupa que ninguém usa distancia-se da tarefa de abrigar quem tirita ao relento e faz-se, pouco a pouco, a moradia da traça que a destrói. O alimento indefinidamente guardado sem proveito deixa a função que lhe cabe no socorro ao estômago desnutrido e acaba alentando os agentes da decomposição, em que se corrompe. Onde estiveres, lembra-te de que a vida é caminhada, atividade, progresso, movimento e incessante renovação para o bem eterno. Trabalho é o infatigável descobridor. Transpõe dificuldade, desiste da irritação, esquece as mágoas. Entesoura os recursos da experiência e prossegue adiante. Quem persevera na preguiça não somente deserta do serviço que lhe compete fazer, mas abre também as portas da própria alma, à sombra da obsessão, em que fatalmente se arruinará. Então, vamos agora à nossa prece inicial, para que a gente possa ir às nossas reflexões da noite de hoje. Assim, convido a todos que elevemos os nossos melhores pensamentos, os nossos melhores sentimentos ao nosso querido Mestre Jesus. Jesus, bom e amado Mestre, mais uma vez, pela tua infinita misericórdia, aqui estamos reunidos em teu nome para mais essa grande oportunidade de trabalho na sua tarefa. Ilumina, Senhor, a cada um de nós, ilumina os nossos lares, permita que os nossos anjos, guardiões e mentores possam continuar conosco a cada passo da nossa caminhada, nos amparando, nos envolvendo, nos dando força a transportar os obstáculos da nossa ignorância e das nossas dificuldades. Que a tua luz, Senhor, permaneça conosco, hoje, sempre, graças a Deus. Então, meus irmãos, vamos iniciar a nossa reflexão. Vamos, então, ao nosso nosso PowerPoint, para que a gente possa conversar sobre a parábola do grão de mostarda, tá? Eu usei como bibliografia o livro Jesus, tá? A Parábola de Jesus à Luz da Doutrina Espírita, tá? De Rafael Papa,
Parábolas e ensinos de Jesus, de Caibar Schutel, o Evangelho Redivivo, estudo interpretativo do Evangelho segundo Lucas, que é o capítulo 4, Parábolas evangélicas de Rodolfo Caligares e Parábolas terapêuticas, que é de Alírio Cerqueira Filho, é o volume 3. Então, nós vamos iniciar com... vamos iniciar com a parábola que eu tirei de Mateus, capítulo 13, versículo 31, 32. Mas ela também, essa mesma parábola, ela se encontra em Lucas 13, 18, 19, e se encontra em Marcos 4, 30, 32, e em Mateus, né, o 13 que eu estou usando, 31 até o 32. Tá? Então, vamos à nossa parábola. Diz na parábola, né, Jesus falou: o reino dos céus é como um grão de mostarda, que um homem plantou em seu campo, embora seja a menor dentre todas as sementes. Quando cresce, torna-se a maior das hortaliças e se transforma numa árvore, de modo que as aves do céu vêm fazer os seus ninhos em seus ramos. Então, a gente já vê aqui que Jesus, mais uma vez, ele vai usar, né, como a gente leu na leitura inicial, ele vai usar o agricultor, mais uma vez, como exemplo de trabalho, que é uma figura totalmente necessária para qualquer época do mundo. Então, ele vai usar o agricultor como uma função importante, como qualquer trabalhador. O importante é o trabalho digno, honesto, bem feito, bem desenvolvido, com a sua utilidade. Né? Até porque o trabalhador, o agricultor, né, que é o trabalhador do campo, ele tem uma noção de conhecimento que é importante, que Jesus sempre mostrou para a gente. Né? O agricultor, ele sabe que tudo tem o seu tempo. Há tempo da semeadura, há tempo da colheita, né? Há tempo da germinação da semente, há tempo da plantação e há tempo da colheita, tempo do fruto. Então, tudo é um processo, tudo tem o seu tempo. Como Jesus sempre disse para nós, que tudo há de ter um tempo, que muitas situações não são resolvidas no nosso tempo. Quando ele quis dizer que é no tempo de Deus, é porque tudo tem o seu tempo, né? E a gente tem que respeitar. Desculpe, vamos para frente. E ele inicia colocando para a gente o seguinte: Jesus, em nenhum momento, ele disse para a gente algo do tipo: o reino dos céus é isso ou é aquilo, tá? Ele sempre fez comparações, nos introduzindo, né, no raciocínio que a gente tem que ser simbólico, vai nos introduzir nas reflexões, tá? Para que a gente possa ir entendendo aos poucos o trabalho que nós precisamos fazer conosco. Se nós não formos acostumados a essas reflexões, né? Tanto que a gente vê todo o trabalho de Jesus, a gente não pode entendê-lo ao pé da letra. É através das reflexões. Precisamos refletir na mensagem contida nas parábolas que Jesus quer nos dizer. Ela não é ao pé da letra, né? Como a gente costuma colocar. Ela vai nos mostrando, né? Ela vai nos introduzindo as reflexões, as comparações. Por isso que ele diz: o reino dos céus é semelhante, né? Nos induzindo, né? Nos introduzindo ao pensamento simbólico, figurado, para nos possibilitar as reflexões. Os símbolos são elementos muito ricos no campo da reflexão, pois nos permite uma maior intensidade na compreensão dos conceitos. Então, vai abranger a compreensão desses conceitos. Assim, a informação não vai ficar restrita, não é uma coisa concreta, rígida, delimitada.
possibilitando sempre as interpretações profundas, alcançando a essência real da informação ali ofertada. Portanto, o reino dos céus não é, quando Jesus coloca, né, do reino dos céus, ela não é de dimensão mortal, né? Não é ela é de dimensão imortal. Ele não é uma questão limitada, o conceito concreto. O reino dos céus não é um espaço físico, mas é de uma dimensão imortal. Tem pessoas que usam, às vezes, tem estudo de Jesus, e é muito interessante isso, quando a gente trabalha o grão de mostarda, porque Jesus já usou o grão de mostarda para falar sobre a fé. E Jesus usa a parábola para falar sobre o reino dos céus, porque ela é mínima, né, e vai se transformar nessa árvore frondosa. Então, a parábola vai nos falar sobre o estágio da pequenina semente, que ela é uma semente das menores, ela é a menor semente que existe, ela tem 3 milímetros e se transforma, né, a frondosa árvore que chega a 3 metros. Então, a gente vê que ele é uma semente pequenininha e vai se transformar nessa árvore frondosa para abrigar as aves do céu. O que Jesus está nos levando a refletir? Que o reino dos céus, né, ele está dentro de nós, né, porque a gente já viu que ele não é de limitação, ele não é limitado, ele não é físico, ele está dentro de cada um de nós e ele vai crescendo, tá? Ele vai se desenvolver dependendo do agricultor que é cada um de nós, né? Depende de nós trabalharmos essa semente. Recebemos essa semente pequenina, de 3 milímetros, né? Como ele faz a comparação com a semente da mostarda, e ela vai chegar até essa árvore frondosa, mas isso vai depender de cada um de nós desenvolvermos essa árvore, né? Para que as aves do céu, para que os nossos irmãos do plano espiritual possam se achegar a nós, possam ter, né? Possam utilizar a cada um de nós como esse trabalhador, né? Ativo, né? Que nós seremos, então, essa ferramenta que não enferruja devido ao trabalho incessante, porque trabalha as suas virtudes, trabalha o conhecimento. Para quem vê da terra com os olhos de carne, o reino dos céus parece o seu conhecimento insignificante, como é da semente de mostarda. Mas depois que o compreendemos, assim como depois que se planta a semente, nossa inteligência vai se dilatando, né? Para quem olha assim à primeira vista, só com os olhos da matéria, ele parece que o seu conhecimento é uma coisa insignificante, mas para que isso? Né? Mas só que conforme, né, a gente vai, é como a semente, ela vai crescendo, né? A nossa inteligência vai se dilatando, né? A semente vai germinando e ela transforma, né? Ela transforma-se, ela vai começar a transformar o nosso modo de pensar. Como acontece com a semente modificada já em erva. E o conhecimento do reino dos céus cresce em nós, como cresce a mostarda, a ponto de nos tornarmos um centro de apoio em torno do qual rodeiam os espíritos. Então, nós vamos trabalhar dentro de nós esses conhecimentos, eles vão nos auxiliar a termos cada vez mais capacidade, cada vez mais condições. Ninguém vai sair daqui santo, perfeito, não é isso que a parábola vem colocando, mas teremos mais firmeza, mais segurança na nossa caminhada, e como ele coloca, a ponto de sermos um centro de apoio, tá? Para que os irmãos possam nos utilizar como essa ferramenta.
Ó, fulano estuda, fulano está trabalhando dentro de si, fulano está tentando fazer essa reforma íntima. A reforma íntima nada mais é do que a gente ampliar essa semente do grão de mostarda, desenvolver o reino dos céus dentro de nós, a fim de que tenhamos essa plenitude. Quanto mais desenvolvermos o reino dos céus, né, os nossos sentimentos, teremos mais firmeza, seremos maiores, né? Cresceremos, como é o exemplo da árvore, né? Da hortaliça, que é o grão de mostarda, que é a mostarda, né? Bem, assim os homens que sentem a necessidade desse apoio moral e espiritual, da mesma forma que os pássaros, para o seu descanso, procuram as árvores mais exuberantes para gozarem a sombra benéfica de suas ramagens. Assim como as árvores, né, vão procurar, as pessoas nos achegarão, né, para esse apoio moral e espiritual. À toa? Não, porque nós estamos trabalhando dentro de nós as virtudes. E seremos essa árvore frondosa, desenvolvida, porque estamos fazendo esse desenvolvimento dentro de nós, tá? Voltamos a falar, seremos perfeitos? Não, não seremos, mas seremos esse apoio moral e espiritual porque fazemos o trabalho dentro de nós. Sabemos o quanto esse trabalho é árduo, é necessário, nos engrandece enquanto espíritos imortais, né? E continuando, ele vai falando: para o desenvolvimento do grão de mostarda é necessário a fertilização da terra. Para qualquer semente, e para o grão de mostarda não é diferente, para ele se desenvolver, né? A gente precisa que essa terra esteja fértil, esteja boa, senão a semente cai e morre, não tem condições de se desenvolver. Então, para isso, é necessário que haja transformação de cada um de nós, o crescimento e a frutificação do que foi semente. Então, é necessário, a seu tempo, né, a seu turno, o trabalho da semente e da planta, no aproveitamento desse elemento que foi dado. Então, é preciso que, quando eu coloquei a importância dessa reforma íntima, é preparar esse terreno, é adubar essa terra. Isso precisamos fazer, isso nos é necessário. Para que, enfim, a semente possa, né, fertilizar. Assim acontece com o reino dos céus na alma humana. Sem o trabalho dessa semente, sem o concurso da boa vontade, que é a melhor fertilidade que lhe podemos propor. Então, a gente não vai ser perfeito, mas nós temos que ter a boa vontade de aprender sempre, de buscar sempre, de entender sempre. É essa disponibilidade que todos nós precisamos. Por quê? Sem o esforço da busca, do estudo, desculpe, não podemos aumentar e engrandecer em nós. Se a gente não tiver o esforço, a busca, se a gente não for estudar, desculpa, gente. Se a gente não buscar, se a gente não tiver esse estudo metódico para a gente poder refletir, metódico e reflexivo, a gente não engrandece. Sem conhecimento, somos presas fáceis do que nos colocam, né? Não se nos pode mostrar como é. Assim como a mostarda não se transforma em hortaliça sem o emprego dos requisitos imperiosos para essa modificação. Se a terra não estiver preparada, não tiver, como nós vimos ali, adubada, não há germinação, não há transformação, não há crescimento e frutificação. Como nós precisamos desse trabalho, temos que tirar as ervas daninhas que ainda
crescem dentro de nós. E isso é o trabalho, é a busca. Precisamos de vontade, precisamos estudar. Como o agricultor, ele sabe a hora do plantio, ele sabe a hora da colheita, ele sabe a hora da poda, a hora da rega, para que aquela árvore sempre se desenvolva melhor, né? Refletindo, então, a gente vai vendo que a construção, tá? Que essa construção depende de cada um de nós, do reino dos céus dentro de nós, acontece pela prática das virtudes em profunda sintonia com as leis divinas em nossa consciência. Como exarada na questão 621 do Livro dos Espíritos. Então, a gente está vendo que essa construção vai depender, vai ser feita dentro de nós e ela só vai acontecer pela prática das virtudes, em profunda sintonia com as leis divinas. E essa lei divina, né, está ali, no Livro dos Espíritos, na questão 621, Kardec pergunta: onde está escrita a lei de Deus? Onde está a lei divina? Está na nossa consciência, né? Nós sabemos o que é certo. E quando a gente não sabe, a gente busca. A gente se coloca no lugar do outro. Quando a gente se coloca no lugar do outro e pensando o que Jesus faria no meu lugar, a gente vai aprendendo. A gente vai entendendo o que depende de mim, o que eu posso fazer, o profundo desenvolvimento e prática das virtudes de Deus, das virtudes que eu tenho em essência dentro de mim, na minha centelha divina. A minha centelha divina é a minha parte, né? É a pequena parte de Deus dentro de cada um de nós. Ali está em potencial todas as nossas virtudes. Cabe a nós o exercício, cabe nós desenvolvermos ela através da prática, né? Nos esforçando. De grão em grão, de tempo em tempo, e respeitando o nosso ciclo. Espera aí, gente, que eu tenho aguinha aqui. De grão em grão, de tempo em tempo, e respeitando o nosso ciclo evolutivo, tá? Não adianta nós nos atropelarmos, né? Enquanto espíritos imortais, precisamos avançar em busca de Deus, que está dentro de nossos corações e dentro de nossas mentes. E esse Deus dentro de nós é a nossa centelha divina. Então, nós vamos de tempos em tempos buscando, né? A gente precisa avançar. E é esse esforço que todos nós precisamos fazer. É esse avanço que todos nós fazemos através da prática das virtudes. Essa é a verdadeira busca que precisamos fazer para entrarmos em comunhão com o Senhor da vida. E dentro dessa busca, Jesus nos deixou um recado esperançoso. Estarei convosco. Desculpa, gente. Estou me recuperando de um resfriado. Estarei convosco até os finais dos tempos. Então, essa nossa busca, esse nosso desenvolvimento, a gente tem a certeza que nós não estaremos sozinhos. Estaremos sempre acompanhados dele, através dos nossos anjos guardiões, dos nossos mentores, aqueles que caminham conosco, aqueles que são encarregados de nos amparar nessa nossa jornada, nessa nossa caminhada, que estão vendo a nossa boa vontade, que estão vendo o nosso esforço, né? As lições dessa parábola, então, ela nos enfatiza a urgente necessidade de nos transformarmos em pessoas melhores. Essa é a busca que todos nós precisamos fazer. A prática dessas virtudes nada mais é do que isso, nos transformarmos em pessoas melhores, em espíritos melhores.
uma vez que a nossa herança divina é a felicidade plena. Fomos criados para a felicidade plena, apesar de muitas pessoas acharem que Jesus nos castiga, que Jesus não nos ama em muitas situações, mas que, na verdade, nós fomos criados todos nós para a felicidade plena. É que muitas vezes nós precisamos passar por situações para despertarmos em nós a necessidade dessa busca, dessa vivência das nossas virtudes. Não se trata de tarefa fácil, né? Essa felicidade plena não é tarefa fácil desenvolvermos pessoas melhores, espíritos melhores, pois solicita de nós perseverança contínua, esforço, né? Foco naquilo que a gente realmente quer. É isso que eu quero, é isso que eu busco, né? Mesmo considerando as provações existenciais, que não são poucas, e as imperfeições que nos são próprias. Tá? Então, é isso que eu coloquei a questão do castigo, né? Que muitas pessoas pensam que é castigo, mas nós trazemos imperfeições, limitações, precisamos provar para nós mesmos que somos capazes, viemos de erros passados, né? De caminhos equivocados em outras encarnações. E temos que ter a força dessa mudança do caminho. É a hora da mudança de rota. Não me interessa mais aquele homem, né, como a gente fala, velho, que se satisfazia nos equívocos, né, nas dores. Não, eu quero esse homem novo, né, que busca Jesus, que sabe que precisa melhorar, que sabe que não é fácil, mas sabe também que não está sozinho, como Jesus nos disse, né? Sabe que o caminho não é fácil, mas que o caminho é possível. É possível. As experiências que passamos ao longo da nossa existência são sempre para auxiliar o nosso aprimoramento moral e não como muitos acreditam, como castigo. Não existe castigo. Nenhum pai castiga, né? Como Deus, né? Não castiga e não permitiria que o nosso irmão maior, né? Que é o Cristo, pudesse perpetuar uma ideia que não vem dele. Então, não existe castigo. O que nós precisamos é experiências para aprimorar a nossa parte moral. Precisamos crescer as duas asas da inteligência e da moralidade. Contudo, as experiências somente nos auxiliam a crescer na vertical da vida. Por que a vertical? Porque é a nossa ligação com o plano espiritual, é a nossa ligação com o divino. Verdadeiramente, quando nos propomos aprender com as situações, quando a gente realmente quer crescer, até a nossa topada serve como aprendizado. A gente consegue entender que as dificuldades da vida, né, vêm nos ensinar. Em tudo tem ensinamento, em tudo tem aproveitamento para o nosso crescimento. Né? Então, as experiências somente nos auxiliam quando a gente consegue entender que nelas tem um aprendizado, que elas não são por acaso. Né? Então, nada acontece por mero acaso, nem a semente, muito menos conosco. Não é ao acaso que a semente, né, na terra germina. Há todo um trabalho para o germinar dessa semente. Então, é isso que Jesus precisa, que tenhamos força de vontade, que a gente queira esse desenvolvimento. Alírio de Cerqueira Filho, né? Nesse livro que eu coloquei das parábolas, ele vem falando, e na Energia Mental, também o livro dele, chamado Energia Mental, ele vem nos falando, né, que essas oportunidades que nos são concedidas pela providência divina para que a gente possa se elevar, né, na vertical da vida, sejam essas ocorrências que passamos. Ele vem dizendo que essas ocorrências são
experiências, desafios ou experiências, estímulos. São elas que nos são concedidas pela providência divina para que a gente possa ascender. Muitas vezes a gente as entende equivocadamente, erradamente, e deixa de aproveitar todo o conteúdo que ela nos traz, todo o aprendizado que ela nos traz. Vamos então entender o que o Alírio Cerqueira coloca para a gente. O que ele coloca como experiências de desafio e o que ele coloca como experiências estímulos. Ele vem mostrando que as experiências de desafios são aquelas que são desagradáveis de lidar, como, por exemplo, uma perda financeira. A gente sabe o quanto que isso é difícil. Uma doença, a desencarnação de um ente querido, um desemprego, né? Que vai entrar no etc. aqui. A gente sabe o quanto que isso é difícil. Nos quais, nessas situações que a gente colocou aqui, que ele menciona, nós somos convidados a desenvolver virtudes, cumprindo as leis divinas para aprender com elas. Então, essa e outras tantas situações da nossa caminhada que a gente vê como experiências, desafios, e muitas vezes são imensamente desafiadoras, elas querem apenas proporcionar o quê? O nosso desenvolvimento, o nosso crescimento das nossas virtudes. Esse é o seu objetivo. Muitas vezes é quando a gente está numa cama, doente, como a figura mostra, que a gente para analisar. Quando a gente perde, né, parte do nosso dinheiro, que a gente fica desempregado, a gente começa a dar valor o que realmente é necessário. E a gente consegue refazer a nossa rota de caminhada. E a gente vai entender que não houve castigo no nosso desemprego, não houve castigo na nossa doença, não houve castigo no nosso desemprego. Quando a gente perde alguém que a gente ama, não é um castigo, mas a gente consegue tirar lições importantíssimas desses momentos. E ele vem dizendo também que nesses momentos, né, no nosso planeta, a gente aprende mais com esses desafios do que com os momentos bons. Eles nos trazem, apesar de serem mais desafiadores e mais duros, é nesses obstáculos que a gente consegue aprender, que a gente consegue entender muita coisa e fazer a mudança de rota da nossa caminhada. As experiências, estímulos, então, são aquelas como ele vem botando uma orientação de nosso anjo da guarda e mentor, nos mostrando qual é a melhor caminhada, né? Nos intuindo. Todos nós temos. Será que eu tenho sensibilidade para perceber a presença desse amigo querido? Uma prece feita com suavidade, né? Abrindo verdadeiramente o coração, na qual a gente vai receber ali as energias de Deus e de Jesus, que vai nos abastecer o nosso espírito. Uma prece não é uma prece decorada. Eu posso até fazer uma prece decorada, né? Uma Ave Maria, um Pai Nosso, desde que eu esteja entendendo cada fala dessa, desde que cada fala dessa me remeta a uma avaliação em mim, eu entendendo o que ele veio colocar. Então, é isso que ele vem mostrando para a gente. Então, a gente precisa dessa prece. Então, essas são umas experiências que vai nos estimular. Uma leitura edificante, que nos estimula o discernimento para decidir com equilíbrio. Por isso que é importante, né, os grupos de estudos sistematizado. A gente precisa estudar, precisamos aprender, precisamos refletir, precisamos tirar o aprendizado para a nossa caminhada desses ensinos. Precisamos ter equilíbrio. Equilíbrio. O equilíbrio vai nos trazer a sabedoria, né? Uma palavra estimuladora de um amigo. E as casas espíritas oferecem a
todos, o atendimento fraterno. O atendimento fraterno é uma ótima palavra estimuladora. Ela não vai resolver a nossa vida, não vai nos dar a resposta, porque a resposta depende de mim, desse meu trabalho que eu faço comigo mesmo interno. Mas ela vai nos mostrar oportunidades de aprendizado, de fortalecimento, para que a gente possa, com capacidade, né, com discernimento, tomar as resoluções da nossa vida. Então, sempre essas experiências, estímulo, elas nos estimulam a prática do bem. Não tem como, não tem outra saída. É esse trabalho, né? Seja um trabalho em favor do próximo. Essas são experiências, estímulos. Elas nos estimulam a prática do bem. Seja o momento de doação, né? Das nossas horas de trabalho. Seja um momento das nossas horas em benefício dos nossos trabalhos espirituais. Então, cada casa espírita tem uma jornada, uma caminhada, um trabalho que nos ajuda a essa prática do bem. Então, é isso que ele vem nos estimulando. Entretanto, o que nos fará bem passar, até coloquei em vermelho, por elas, tanto pelas experiências de desafio, quanto pela experiência estímulo, é exatamente nos colocarmos como aprendizes da vida. Nós não somos doutores da vida, nós não vamos sair perfeitos dela, porque o nosso modelo e guia é Jesus. E estamos ainda distante dele. Mas precisamos estar a caminho para nos aproximarmos cada vez mais de Jesus. E só vamos conseguir isso, como ele coloca, nos entendendo como ainda nesse momento, podendo cometer alguns equívocos. Nós somos aprendizes, estamos aprendendo. Os aprendizes ainda se equivocam, mas eles buscam exatamente o estudo sistematizado para poder diminuir os erros. Mas para que isso possa acontecer, ele coloca, é preciso que a gente vá humildando o nosso orgulho e amansando a nossa rebeldia. Então eu não quero nada, não. Se é assim mesmo, eu não quero nada, eu quero mais. Fiz, a pessoa não me deu valor, quero mais que se lasque, não vou mais ajudar nada. Isso é rebeldia. Porque cada um de nós tem seu tempo. A gente não conversou sobre exatamente Jesus usar a figura do agricultor, porque o agricultor é aquele que sabe a hora do plantio, a hora da colheita, a hora que vai ser o fruto. Exatamente isso. Então a gente não tem que ter rebeldia. Ser rebelde, não. Ele vem nos mostrando que a gente tem que entender, a gente tem que humildar o nosso orgulho. Nós temos que trabalhar para cada vez mais extinguir o orgulho, a vaidade, que são as duas maiores chagas da humanidade, que é o orgulho e o egoísmo, né? E os seus filhos, vaidade, e daí para frente a gente vai tendo um montão, né? Então a gente precisa trabalhar o orgulho, o nosso egoísmo, tirando, né, amansando com isso a nossa rebeldia. Porque aqueles que vão se fazer rebeldes são aqueles que ainda não entenderam os ensinamentos de Jesus. Tomando por princípio a orientação de Jesus de que o reino dos céus está dentro de nós, e isso ele nos coloca lá em Lucas, capítulo 17, versículo 21, logo a gente compreende que o reino dos céus é conquistado, é trabalhado, é no esforço, é na vivência, né? É cada vez mais nós trabalhando conosco mesmo, pelo cumprimento das leis divinas presente em nossa consciência,
por meio do exercício das virtudes cristãs. Então, é esse desenvolver das virtudes, é sermos mansos e submissos, porque a mansidão e a submissão vai nos mostrar que somos, né, e nos reconhecer como aprendizes da vida. Se eu sou aprendiz, eu não sei tudo. E eu reconheço que Jesus sabe muito mais do que eu. Então, as suas designações são para o meu bem. Então, eu sou submisso, sim, porque eu entendo, porque eu raciocino e eu sei que eu sou aprendiz. Eu não sou mestre. Eu não sou guia. O guia vai na frente. Eu não, eu sou aprendiz. Então, eu entendo e sou submisso à vontade de Deus, à vontade do seu representante junto a nós, que é nosso irmão maior, Jesus, porque ele sabe mais. Ele, Jesus, Deus colocou como nosso modelo e guia. Então, é a ele que eu tenho que seguir. É o seu exemplo. E a gente tem o exemplo dele à vontade, fartamente, né? Nas nossas literaturas espíritas, temos fartamente na Bíblia. Então, precisamos é buscar, precisamos é estudar. Para que as experiências, desafios e experiência estímulo se tornem aprendizado, é necessário que o espírito, ao passar por elas, busque, no limite de suas forças, aprender sempre, mesmo sendo ela extremamente desafiadora. E como eu coloquei muitas vezes, é muito desafiadora, pois é sempre possível extrairmos os pontos positivos da experiência, né? Mesmo como a gente colocou no exemplo, da nossa doença, né? No nosso desemprego, nos nossos tropeços da vida, a gente pode ainda ali tirar aprendizado e devemos para que a gente possa crescer, permitindo-nos aprender tanto com os nossos acertos quanto com os nossos erros. Através das experiências, estímulos, vamos aprender com os nossos acertos. E através das experiências, desafios, vamos aprender com os nossos erros, né? Com as limitações, com os obstáculos. E a gente vai perceber que os obstáculos foram colocados porque ele disse que estaria conosco sempre. Então, nós não estamos sozinhos para ultrapassá-los, nós não estamos sozinhos para aprender aquilo que vem através deles. Somos amparados, somos envolvidos, precisamos ter vontade, precisamos querer, precisamos entender, precisamos estudar para que a gente possa ter cada vez mais confiança em Jesus e sermos definitivamente submissos às situações que nos chegam da vida, procurando tirar delas aprendizados e não com rebeldia, encarando como castigo. Como, né? A gente se pergunta, como adquirir a tranquilidade perfeita se não somos anjos? Como é que eu vou ter tranquilidade para fazer isso, né? E como evitar a permanência em desequilíbrio se já não queremos viver sobre o império dos instintos desenfreados? Como que eu vou fazer essa mudança se eu não sou nenhum anjo? Como que eu vou fazer isso? Se eu permaneço, se na hora H, na hora dos desafios, eu escorrego. Como que eu vou fazer isso? Eu não quero, mas quando eu vejo, eu já fiz. É automático. Como é que eu vou fazer isso? Puxa vida, é difícil. Aí a gente vai ver que Paulo, em Romanos 7,19, ele tem a mesma dúvida, porque ele coloca: pois não faço o bem que quero, mas justamente o mal que não quero fazer é esse que eu faço, né? Como que nós vamos fazer isso? Aí Emmanuel vem em nosso socorro, né, através de Chico, nesse livro chamado Indulgência, e ele vem trazendo, né, uns apontamentos para nós. E ele coloca:
aí é forçoso, né? Nesse momento que a gente vê que a gente quer, mas que é difícil, né? Entre em função o nosso próprio senso de aspirantes da vida superior. A gente, né? Cada um de nós, né? Nos perceba como aprendizes da vida. Para a gente tirar, a gente precisa de foco, precisa de força, precisa de responsabilidade, mas também a gente tem que entender que a gente não sabe tudo, né? Não adianta, nesses equívocos, trazer a culpa. O que é equívoco da minha parte é meu, eu vou ter que reparar. Mas eu não sabia. Como que eu vou ser responsabilizado por algo que eu não sabia? Eu só serei responsabilizado, né? Ele vem mostrando ali, se eu não busco, se eu não me esforço, se eu não procuro estudar para aprender, né? Não existe alma que não haja algum dia experimentado hesitações, deficiências ou engano. Então, isso é próprio da nossa evolução. Tá? Então, essa dúvida, né? Esse momento, esse martírio que a gente traz para a gente, ele vem mostrando que isso é normal. Não existe uma alma que não tenha passado por esse momento. E ele vai mais à frente, ele coloca: toda elevação do aprendiz em qualquer educandário resulta em menos erros e mais acertos nas experiências. Então, a gente precisa se elevar. Como que vai se dar essa elevação? Coloquei, é através do nosso estudo, do nosso esforço por vivenciar aquilo que a gente aprende. Né? Nós temos que diminuir, né, essa defasagem entre aprender, que a gente chama de incoerência, entre a gente aprender e o fazer. Porque muitas vezes a gente sabe, mas não pratica. É uma incoerência. Então, nós temos que ir diminuindo essa incoerência. Se a gente aprende, se a gente apreende, a gente traz para dentro de nós aqueles ensinamentos que está ali. A gente vai trazer para a nossa vida, para a nossa vivência, ela vai nos ajudar, né, a ter menos erros, menos equívocos e mais acertos nas nossas experiências. E lições que vão nos caber, a serem verificados nos vários testes que nós vamos ter. Os testes vão ser, como a Lídia colocou, essas experiências, desafios na nossa vida. Então, os nossos desafios vão servir como testes. Será que eu estou sabendo? E a gente vai ter que ir diminuindo cada vez mais esse automatismo. Porque nós temos que estar alerta, focados, foco no que eu quero. Eu quero me tornar melhor, eu quero desenvolver essa virtude, eu quero que o reino dos céus cresça dentro de mim, através das virtudes que eu busco vivenciar. Então, eu tenho que ter foco. Se eu sei que eu sou, né, pouco paciente nas minhas situações que me chegam, eu vou ficar mais atenta para que eu possa vivenciar. Se eu sou menos misericordiosa, eu vou ficar atenta nas situações que me chegam para que eu possa vivenciar essas virtudes. Né? E assim com tudo. Né? E assim com tudo, a gente colocou a misericórdia, a gente colocou a paciência, mas tem outras tantas, né? Que sejamos benevolentes com todos, né? Que a gente possa perdoar os nossos irmãos. Se a gente não se esforçar por colocar em prática, realmente a gente não vai conseguir, né? Então, vai dependendo do nosso esforço verdadeiro, realmente. Não é esforçar uma vez, não conseguiu, largou para lá. Aí já entra na rebeldia, né? E é exatamente isso que a gente não pode. Continuando no livro Indulgência, Emmanuel coloca para a gente: como vemos, não há motivo para qualquer de nós cair em desânimo ou adotar desistência no trabalho da ascensão espiritual. Vai ser processo, vai ser lento, porque quando eu der esse passo está dado, eu não vou voltar atrás desse passo. Então, isso vai exigir esse esforço contínuo, isso vai exigir de mim essa perseverança, isso vai exigir de mim conhecimento para me ajudar nisso, vigilância,
Sempre. A vigilância não pode sair do nosso lado nunca mais. Nós temos que nos vigiar constantemente, não só as nossas atitudes, mas, acima de tudo, os nossos pensamentos. Porque muitas vezes caímos, escorregamos através dos nossos pensamentos. E continua para a gente, Emmanuel. Hoje teremos colaborado menos no serviço do bem. No entanto, reconhecendo isso, que se hoje eu me equivoquei, se hoje eu escorreguei, amanhã ser-nos-á possível fazer mais. Eu vou ficar mais vacilante, porque é o que ele coloca. Se eu, diante da minha experiência, desafio, eu não der certo, eu não realizar aquilo que é necessário, eu não conseguir tirar o aprendizado necessário, né? Eu não vou conseguir. É o que ele colocou ali. Só vai me ser possível fazer mais se eu aprender, né? Se eu apreender com essas situações. Então, são elas que eu preciso, né? Eu preciso as experiências, desafios, para que eu possa aprender com elas e, assim, diminuindo o espaço entre o que eu desejo e o que eu realizo. Tá? Então, se hoje eu não faço, não consigo vivenciar o serviço do bem, amanhã, com certeza, eu vou conseguir com mais facilidade. Então, é isso que ele vem mostrando para nós. E ele continua assim, na senda da evolução, é preciso efetivamente aceitar-nos, entendermos, né, enquanto imperfeitos, tais quais somos. Nós somos imperfeitos, mas igualmente é necessário não parar simplesmente nisso, e sim melhorar-nos constantemente. Não adianta só eu me entender, eu me aceitar como aprendiz da vida, se eu não procurar melhorar. Esse é o primeiro passo, né? Eu me entender como aprendiz, mas também eu entender que eu preciso aprender, melhorar-me constantemente, aprendendo e estudando, trabalhando e servindo sobre a fórmula do progresso. Errar menos para acertar sempre mais. Então, ele vem mostrando para a gente que essa é a fórmula do progresso, Emmanuel deixa. Errar menos para acertar sempre mais. Então, isso vai exigir trabalhar essa semente dentro de mim, fazer com que ela cresça, com que eu me esforce por vivenciar as virtudes, por entendê-las, o quanto ela é necessária na minha caminhada. A minha evolução espiritual está vinculado, né, exatamente a esse desenvolvimento das minhas virtudes. Eu preciso disso, senão eu não cresço. Crescer espiritualmente, eu preciso do desenvolvimento das minhas virtudes. Hoje, a missão do Espiritismo, por ser o cristianismo redivivo, é tornar os ensinos de Jesus claro. Então, a doutrina espírita veio tirar o véu das letras, tornar os ensinamentos de Jesus claros, compreensíveis, pois é esse conhecimento refletido e sentido em nossas vidas que nos conduzirá à felicidade a que somos destinados. Essa plenitude do crescimento do reino de Deus dentro de nós, ele vai nos proporcionar o desenvolvimento desse reino dos céus, vai nos proporcionar essa plenitude. Mas, para isso, a gente precisa entender, refletir os ensinamentos. E é isso que a doutrina espírita faz conosco, tirando o véu da letra, nos fazendo entender definitivamente, nos fazendo refletir e nos fazer sentir. Precisamos sentir. Quando a gente sentir, não haverá mais equívocos, porque estamos sentindo. Uma vez sentido, ficará eternamente conosco. Aí estaremos vivendo a fórmula, como Emmanuel coloca, de errar menos e acertar mais, porque estaremos sentindo dentro de nós, e isso vai nos conduzir
a felicidade a que fomos destinados. Assim, o Espiritismo, aos poucos, vai desvelando o que o mestre disse por parábolas, como todo esse entendimento, toda essa reflexão foi possível através do quê? Dos ensinos, de quantos livros da doutrina para nos ajudar a entender essa parábola, né? Mostrando que nós podemos, que nós temos condições. Então, assim, o Espiritismo, aos poucos, vai desvelando o que o mestre disse por parábolas, mas os espíritos superiores nos revelam a verdade gradualmente, como está na questão 628 do Livro dos Espíritos, pois, do contrário, ficaríamos deslumbrados. Então, na questão 628, Kardec pergunta: por que a verdade nem sempre foi posta ao alcance de todos? E os espíritos respondem, né, o espírito de verdade: é preciso que cada coisa venha a seu tempo. A verdade é como a luz. É necessário habituar-se a ela, pouco a pouco. Do contrário, ela cega. Então, esse é o objetivo da doutrina, tirar o véu. Por isso que é sempre bom, né, e necessário que nós nos vinculemos aos grupos de estudo sistematizado, que nós nos esforcemos pelas práticas da vivência desses ensinamentos de Jesus. Jesus foi um mestre que ele não só nos ensinou, não, ele não se limitou a nos ensinar. Ele viveu conosco, viveu os seus ensinos para que não ficasse dúvida. Então, temos tudo para que a gente possa crescer enquanto espíritos. Então, chegando ao término, concluímos que a construção do reino dos céus em nós vai depender de cada um de nós. Ele é uma construção que tem a carinha de cada um de nós. Por quê? Porque não sendo uma construção num espaço externo, mas dentro de cada um de nós, ele vai ter a dimensão, ou seja, ele vai ter a carinha de cada um de nós, porque vai estar relacionado ao quê? Ao meu esforço por vencer as minhas imperfeições. Aqueles que se esforçam mais, que são mais, né, objetivos, que sabem o que querem, né, que sabem que esse momento de estarmos aqui reencarnado é essa grande oportunidade de aprendizado, de vivência, de mudança definitiva de rota, vão aproveitar mais, vão conseguir que o reino dos céus cresçam mais dentro de si, vão conseguir que essa terra onde essa semente está propicie o seu desenvolvimento mais rápido. Também a gente conclui que as minhas limitações e deficiência não são desculpa para mim não fazer as coisas, para mim não crescer, para mim não buscar. Elas podem ser sempre superadas, sendo importante me perceber como aprendiz da vida, em um trabalho de ascensão espiritual. Estamos em crescimento, estamos em construção. E a construção não pode parar. A construção parada danifica. Temos que estar sempre buscando, sempre crescendo, sempre evoluindo. E essa oportunidade de reencarnação foi nos dada para isso. Ainda mais nesse momento que estamos nós crescendo e o planeta também. No momento em que ele cresce, mudando de provas e expiações para a regeneração, nós também crescemos. Definitivamente não queremos mais o homem velho com seus equívocos. Outra conclusão para finalizar: as experiências, desafios aceitas sem rebeldia me conduzirão ao desenvolvimento das minhas virtudes. No momento em que eu passo pelos desafios, pelos obstáculos da vida e aprendo com elas, e isso não me torna amargo, né? Isso desenvolve as minhas virtudes. Isso desenvolve as minhas virtudes. As experiências e estímulos vão nos estimular sempre à prática do bem, ao equilíbrio e ao discernimento.
Então, quando eu vejo que eu preciso desse auxílio, eu coloquei. A gente tem as casas espíritas através dos atendimentos fraternos, a gente tem os nossos amigos em quem realmente confiamos para trocar. Nós temos a oração, nada melhor do que a oração. A oração é essa conexão com o plano espiritual, é a nossa conexão com Jesus, que disse que estaria conosco, disse e provou que estaria conosco em todos os tempos. Então, essas são as experiências estímulos. Estou precisando, faço a minha oração sentida, vou abrir o meu coração e tenho a certeza que eu serei ajudada, né? Porque muitas vezes a gente percebe que a gente não sabe pedir, mas vamos abrir os nossos corações, vamos confiar, vamos ser submissos à vontade de Deus através do nosso irmão maior, Jesus, o Cristo de Deus, para que possamos receber aquilo que é necessário, no tempo que é adequado para nós, porque todo esse processo ele vai exigir um tempo para que ele possa ser assimilado por cada um de nós, né? E finalizando, né? Fica como dever de casa para cada um de nós. O que estou fazendo com o meu grão de mostarda, né? O que eu estou fazendo com essa semente do reino dos céus dentro de mim? Eu estou desenvolvendo? Eu estou fazendo ela crescer? Ou não? Tô rebelde, não quero. Ou então estou achando que é castigo de Deus. O que eu estou fazendo com ela, né? Bom, vamos então, chegando ao término, vamos fazer a nossa prece de encerramento, agradecendo a Jesus por esses momentos em que passamos juntos, falando dos seus ensinamentos. Foram momentos de muita alegria, de muita felicidade, foram momentos de muita revigor para cada um de nós. Então, convido a todos que nos elevemos novamente ao nosso mestre querido, né? Entrando em conexão com ele. Quem assim o desejar, que possa fechar os seus olhos, ou quem não, não precisa. Jesus, mestre querido, só temos a te agradecer imensamente por esses momentos que passamos aqui reunidos em teu nome. Que a tua paz e a tua luz continue conosco. Envolva a cada um de nós, mestre amado. E fique conosco, nos amparando, nos envolvendo. Dai-nos uma noite tranquila, um sono reparador e oportunidade sempre de trabalho. Uma boa noite a todos. Fiquem com Deus. Que Jesus abençoe a cada um de vocês, a cada um de nós.